ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Bom dia a todos que nos ouvem. São 8 horas. Hoje, 19 de outubro de 2019. Aqui no estúdio marca 18 graus. Está começando agora, aqui pela Rádio Chapecó, mais um programa Hora Espírita, sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, onde são abordados temas de interesse geral à luz da doutrina espírita. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje é Doenças na Visão Espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte e internauta, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos debatedores do programa de hoje. E também nos canais de comunicação da Rádio Chapecó. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco, direto na live do programa. Ou pelo telefone 2049 1200 e também pelo WhatsApp 2049 1212. Você pode acompanhar o programa também pelo seu rádio na frequência 1330 AM ou pelo site radiochapecó.com.br. Lembrando que todas as perguntas recebidas serão respondidas à luz da doutrina espírita. E se não conseguirmos responder todas elas no ar, durante o programa, elas serão respondidas ao término do programa. Você é o nosso convidado a conhecer, curtir e compartilhar a nossa fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, onde você terá acesso a todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região, e poderá também conhecer os temas dos próximos programas. Estamos também no YouTube e com um perfil no Instagram. Sejam bem-vindos todos, sintam-se em casa. Vamos então apresentar a equipe de trabalho desta manhã. Operando os nossos canais de comunicação, temos hoje o nosso amigo Jean Espinato, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Jean. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado e um abraço especial àqueles que nos ouvem. Também aqui conosco para debater o tema de hoje, a nossa amiga Naice Sanagioto. Isso, Naice. Isso. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Temos também nossa amiga Monalisa Hack. Bom dia, Mona. Seja bem-vinda. Bom dia a todo mundo. E na operação técnica do estúdio temos o nosso amigo Henrique, da Rádio Chapecó. Eu sou John Alves, trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade, e serei o vosso âncora nesta manhã. Convido você para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, Escala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente.
scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta apresentando o programa Hora Espírita. E o nosso assunto é as doenças na visão espírita. Mente sã, corpo sã. Possivelmente nunca antes fez tanto sentido o provérbio popular derivado do antigo poema romano. Desde que o mundo é mundo, a humanidade tem lutado contra enfermidades mais variadas. Quando conseguimos controlar uma delas, outras surgem mais cruéis e ameaçadoras. Tem-se lutado com muito ardor para extirpar as doenças do nosso planeta. Mas por que não se consegue, já que a ciência moderna tem recursos fantásticos? Nunca se falou tanto em novas tecnologias, novos medicamentos e procedimentos. Temos um arsenal de terapias disponíveis. Porém, por que ainda adoecemos e morremos de coisas muito simples como a pneumonia? A resposta é simples. Tem-se buscado curar os efeitos e não as causas. Ou seja, temos enviado esforços para curar os corpos, esquecendo de que o enfermo é o espírito imortal e não o corpo que perece. Hoje vamos conversar sobre as doenças em nossas vidas. Por que adoecemos? Por que alguns alcançam as curas enquanto outros padecem de terríveis sofrimentos? É o que veremos agora. Mona, o que acontece na visão espírita sobre as doenças que a gente passa? Né? Quem que está livre disso? Né? Então, na visão espírita, o que são as doenças? Bem, vamos falar assim de uma forma objetiva, né? O que é a doença? A doença é uma alteração biológica do nosso estado de saúde, né? E essa alteração, ela pode ser perceptível ou não. Por exemplo, a doença e a saúde é um estado muito relativo. Porque, por exemplo, eu posso ir no especialista, está com uma manchinha na pele, ele se vale de uma lupa e nota que tem uma alteração. Daquela alteração ele pega uma biópsia, vem o resultado cancerígeno, que vai constatar que eu estou doente, que ali eu tenho um câncer. Então, num olhar objetivo e o que todo mundo se apega é num resultado, pode ser num resultado de imagem, num resultado laboratorial, numa alteração física que eu tenho. Mas nós espíritas que entendemos que o ser inteligente é o espírito, e a gente não é feito só de corpo, né? A gente é feito de corpo, de perispírito e espírito. E que a gente vive tantas existências, né? Ora, desviando, né, das leis morais, das leis divinas, nós vamos impregnando de energias deletérias. E o corpo é por onde vai expurgar essas chagas. Então, eu não posso olhar para uma pessoa que às vezes ela tem um corpo perfeito e não tem eu faço um exame de cabo a rabo, ela não vai ter uma alteração, eu não posso dizer que aquela pessoa tem saúde. Porque os doentes mais graves, eles guardam um silêncio orgânico muito profundo. Por exemplo, os psiquiátricos, né? Eles, às vezes, não têm uma alteração, às vezes nem gripam. Estão internados nas clínicas, passam anos, eles nem gripam. E são os doentes mais graves. A máquina está perfeita. Está perfeita, né? Ou mesmo pode estar na sua casa, na rua, pode ser um psicopata. Então, as doenças, como nos diz Emmanuel, ela provém do espírito. Né? E a gente vai discutir isso no decorrer que vai, entre vários fatores, emoções, pensamentos, né? Mas o que é para nós a doença? Né? Nós espíritos, qual é a nossa visão? Que o espírito está doente, então o corpo adoece. É resultado de todas as nossas encarnações e muitas vezes, e a grande maioria delas, da nossa existência atual. Do nosso descuido, do mau uso, né? A bebida, o cigarro, a comida em excesso, e aí entra N fatores. Então podemos dizer que na visão espírita a doença ela é uma consequência, ela pode ser tanto um resgate quanto uma prova também. Ela é uma consequência de não cumprir a lei do amor, né? E das leis divinas. Eu vou botar Nice na conversa. Nice, e por que a gente adoece? Porque, né, como falamos antes, né, quem que está livre disso? E a Mona nos disse, né, que muitos aparentemente não têm uma doença, mas se formos, né, avaliar por outros ângulos, acaba se constatando. A ciência ela tem uma série de afirmativas e parâmetros
a respeito das causas das enfermidades. O Espiritismo não é contrário, não contradiz esses parâmetros da ciência, mas tem uma contribuição bem importante a acrescentar na questão das doenças, né? Como a Mona falou, a questão da espiritualidade, do espírito. E isso hoje já está sendo considerado por grande parte da ciência, dos médicos, enfim, né? Tem se falado na espiritualidade, no cuidado da saúde. Isso né? é uma evolução, levar, sim, levar em consideração a questão espiritual, emocional do paciente, né? E as respostas, então, para as enfermidades que têm atormentado a humanidade todos esses séculos, está na alma de cada um de nós, no nosso estágio evolutivo, né? Seguindo os princípios espíritas de a saúde e a doença está ligada à lei de causa e efeito, ação e reação, né? E essas ações podem ser praticadas nesta encarnação. Então, se eu vou fumar muito, eu vou comprometer meu aparelho respiratório e vou desenvolver uma doença. E isso não é uma punição, Não isso é uma consequência. punição, uma consequência da causa que é o fumo em excesso, né? E também muitas das doenças se formam assim, pelo nosso mau uso da nossa própria organização física e o descaso com a nossa saúde. E também existem doenças ligadas a encarnações anteriores, nas quais nós desequilibramos o nosso organismo ou o organismo de uma outra pessoa, fomos os responsáveis, e aí trazemos essa marca como um resgate, um efeito, hoje, que é a doença, cuja causa está em vidas passadas ou no meu modo de viver atualmente, né? Então, toda doença ela é um desequilíbrio. Causa, consequência, e a causa é o desequilíbrio, né? Quando nós adoecemos, nós temos que ter bem o pé no chão, considerar os fatores da ciência. Precisamos consultar um médico, precisamos fazer exames, precisamos buscar um tratamento, isso é verdade, né? Mas nós também precisamos verificar os desequilíbrios que estamos cometendo na nossa vida. Desequilíbrio na alimentação, se alimentar de mais ou de menos, no sono, dormir de mais ou de menos, no trabalho, trabalhar de mais ou de menos, né? Tudo aquilo que é desequilibrado pode vir a prejudicar a nossa saúde. Verificarmos o ambiente no qual vivemos, nosso trabalho, como é o relacionamento no nosso trabalho, como é o relacionamento com a família, com os amigos, se não é um ambiente estressante que nos causa ansiedade, medos, angústias, né? E até o meio ambiente, se estamos num lugar com muita poluição, se a água que tomamos não é uma água potável, todos esses fatores precisam ser considerados, né? Porque uma grande percentagem das doenças que carregamos tem origem no psiquismo. São as doenças psicossomáticas, doenças que têm a origem no nosso desequilíbrio emocional. Nos chamam a atenção os médicos que a maior parte das doenças são desta ordem. Se nós vivemos num ambiente familiar ou de trabalho estressante, ansioso, se sentimos medo, se temos culpa, se cultivamos mágoas, ressentimentos, irritação, ou somos aquela pessoa orgulhosa, vaidosa, o sabe tudo, poderoso, se somos invejosos, a inveja nos corrói por dentro, o nosso egoísmo, venha a nós o vosso reino e o resto que se dane, né? Se somos pessoas cruéis, muitas vezes cometemos crueldades, às vezes até inconscientemente pelo nosso vício de dar uma espetadinha, de fazer uma maldadezinha. Se andamos sempre de mal com a vida, se estamos sempre reclamando de tudo e de todos, se estamos nessa onda mental, né,
nós percebemos que tudo isso, esse modo de viver, tudo isso gera perturbações na nosso espírito, que vai somatizar no corpo, perturbando as nossas células, baixando a nossa imunidade e aí somatizando doenças físicas no nosso corpo. Ai, o estômago, o que é o estômago? Geralmente tem nome, ou é o chefe, ou é o vizinho, ou é um colega, tem um nome aquele mal-estar do estômago, né? Aquela dor de cabeça, ai, trabalhei demais, não venci. Então, tudo isso a gente tem que considerar. E não dá para botar a culpa na azeitona. Na azeitona, a última azeitona, né? Nós também adoecemos, como a gente falou, por motivos de existências anteriores, né? Comprometimentos que nós assumimos o compromisso de, nesta encarnação, passar por determinadas dificuldades, problemas de saúde, para resgatar aquele mal, como é que é? Depurar aquele mal que está lá no nosso espírito, para realizarmos uma aprendizagem com isso, né? Ou para também resgatar males que tenhamos feito a nós mesmos. Quando eu fumei muito numa encarnação, na próxima eu vou nascer com uma asma, uma bronquite, um problema respiratório, eu preciso aprender a cuidar do meu aparelho respiratório, né? E nesse sentido. E também as lesões que causamos em outras pessoas, elas são resgatadas em nós. Nós conseguimos depurar esse mal que a gente fez, se nós agredimos alguém, se nós espancamos, se ferimos a cabeça de uma pessoa, o estômago, nós vamos reencarnar com esse marcador genético para desenvolver essa doença que é o resgate desse mal que a gente fez. Temos que estar ajustando as contas, ajustando né? as a contabilidade, contas. Né, divina. Mas a doutora Marlene Nobre é uma médica fundadora do movimento médico espírita, né? Ela nos diz que o adoecimento não é um castigo, ao contrário do que muita gente pensa, né? Mas ele é um sinal, um alerta, uma luz vermelha que acende para nos mostrar, para aí, opa, estamos na postura errada e devemos mudar essa postura. Ou então, alguma coisa foi mal na outra vida, então vou ter que suportar devidamente essa dificuldade. Então, adoecemos porque nos desequilibramos e nesse adoecimento temos a oportunidade de corrigir e de seguir o aprimoramento espiritual. O que me chama a atenção, escutando a Mona Lisa e a Naice falar, é que muitas das coisas que elas falam, essa necessidade de a gente ter os sentimentos melhorados e cuidar da saúde, da alimentação, são coisas que a gente sabe, né? Sim. São coisas que não é uma... Está explícito. Não é uma dia de hoje. novidade para a grande maioria das pessoas. E a gente observa que nós mesmos nos pegamos insistindo numa conduta, insistindo, reiterando numa prática, mesmo sabendo que aquilo faz mal. Exatamente. E aí depois a gente quer terceirizar a culpa, né? Quer achar um culpado. E a gente ainda justifica, né, Jean? Dizendo assim, mas é que eu gosto tanto, né, daquilo e sabe que faz mal, exatamente, mas admite que gosta e não consegue ter isso. Ou a culpa é do chefe que me maltrata, mas às vezes a reação que ele provoca em mim... Eu não sei lidar com aquela emoção. Eu não sei lidar com aquilo. Exatamente. O desequilíbrio é meu. Exatamente. E às vezes eu vejo uma pessoa que simplesmente está exigindo alguma coisa que é do trabalho mesmo, às vezes pode sair um pouquinho do tom, eu crio aquilo dentro de mim como sendo uma grande inimizade, uma grande... ofensa, uma mágoa. E aquilo, eu carrego para minha vida. Mágoas, ressentimentos... E toda esse desconforto emocional, muitas vezes, é fruto do nosso orgulho, né? Exatamente. Porque a gente não aceita que alguém faça uma observação negativa contra mim. E ouvindo a Naice, né, nessa explanação dela incrível ali, deixando bem claro, uma vez ouvia-se, né, a gente é o que a gente come. Agora, tanto quanto ou mais, a gente é também o que a gente sente, né? E os romanos já diziam que o homem cava o seu túmulo pela boca. O que fala e o que come, né? Muito bem. E a mente invigilante, ela pode instalar doenças no organismo? É interessante
essa reflexão, né, Mona? Vou me valer do Emmanuel, pela psicografia do Chico, num livrinho muito pequenininho, que eu adoro, Lei de chamado Amor. Lei do Amor. E ele diz o seguinte, que a mente é a mais poderosa e principal responsável pela instalação das doenças e desarmonias no ser, muito mais que qualquer vírus ou bactéria já identificado pelo ser humano. Então a mente elabora conflitos, que nem o Jean falou, ressentimentos, ódios, medos, ansiedades, que isso tem que sair por algum lugar e vai refletir onde? No nosso corpo físico, né? Na parte onde eu tenho mais sensível. Então, a gente é, na verdade, John, o que a gente pensa e o que a gente sente. Se eu penso positivo, eu vou harmonizar o trabalho celular. Se eu penso negativo, eu vou desarmonizar. Então, aí surgem os cânceres, né? Dos medos, das tristezas, das mágoas, né? Eu tô dando comando para minha célula que ela não deve trabalhar daquele jeito, que ela deve trabalhar ao contrário, né? Baixa o sistema imunológico. Então a mente ela é poderosa. O dia que a gente aprender a usar a nossa mente, nós vamos ter saúde, nós vamos ser felizes, nós vamos progredir. Só que hoje a gente é invigilante, que nem diz o Emmanuel, totalmente invigilante. A gente tem emoções descontroladas, desequilibradas, não conseguimos controlar os sentimentos, os pensamentos, e isso vai refletir no nosso corpo físico. Sim, a mente ela é a principal, que nem diz o Emmanuel, responsável pelas doenças. Então, a vigilância ela tem que ser constante. Diária, constante, minuto a minuto. E a gente percebe que muitas pessoas reclamam que, por exemplo, não conseguem dormir bem. E em muitos casos é pelas angústias, pelas preocupações. Exatamente. Como é que vai ter um dia seguinte favorável, produtivo, se não houve um descanso adequado? E a gente é muito melindroso. Às vezes é uma coisinha de nada, que nem o Jean falou, a gente constrói remoendo, um né? elefante e fica guardando aquilo. Né? E o fato de ficar remoendo, nós ficamos numa sintonia mental perturbadora. E aquilo cresce, toma proporções muito maiores que são na realidade, né? Pois bem, as emoções e pensamentos, elas influenciam a nossa saúde também, causando esse adoecimento, Jean? De tudo que a gente já refletiu até agora e ouviu da conversa que nós estamos tendo, a resposta é que sim. E isso basta a gente fazer um exercício muito simples, né? De que forma os sentimentos, as emoções, nós percebemos que eles agem na nossa vida. Então, como eu me sinto, por exemplo, quando eu estou em paz, quando eu estou alegre, quando eu estou numa roda de amigos, que eu gosto bastante, qual é o sentimento que eu tenho? O sentimento é bom, o sentimento de leveza, o sentimento de paz. De bem-estar, né? De bem-estar. Isso, Eles não querem nem ir embora, né? Quer ficar ali faz tempo. E... Isso faz bem para nós. Agora, se eu estou no momento em que eu estou ansioso, que eu estou sentindo raiva, ódio, alimentando um sentimento negativo contra alguém, relembrando alguém que me fez mal no passado e o fato em si, eu me sinto angustiado, eu me sinto mal. Então, logicamente, essa emoção negativa que eu sinto vai refletir, vai fazer com que eu adoeça. No mínimo, vai fazer com que a minha saúde não seja tão boa. Né? Então, tudo que nós pensamos, que nós refletimos, reflete no nosso corpo físico. E essas emoções, naturalmente, quando eu me sinto bem, eu vou fazer com que o meu organismo físico caminhe bem. Agora, a emoção negativa ela vai fazer com que realmente eu me sinta mal. É interessante, várias pessoas relatam, por exemplo, que são diagnosticadas com pressão alta e quando se faz aquele mapa durante o dia, para ver como a pressão dela está se comportando, ela vai observar que justamente no horário em que ela está mais estressada, a pressão se eleva. Então, como esse é um exemplo... automático, né? É um exemplo muito simples para a gente observar. Evidentemente que uma emoção negativa, se eleva a minha pressão arterial algumas vezes, é evidente que isso aí faz mal e vai me adoecer com o tempo, né? Talvez não seja imediatamente o reflexo, mas com o tempo vai refletindo. Mas eu vejo que em alguns casos a gente percebe que é meio que de imediato. Passou pelo estresse, logo em seguida sente um mal-estar, alguma coisa vai acontecer, né? Pessoas que têm ânsia depois de uma situação do estresse, né? Então, é evidente que esse sentimento negativo ele não vai fazer bem para a minha saúde.
É o efeito rebote, né? A gente enfrenta na situação de estresse, enfrenta a dificuldade, busca resolver o problema. Depois que passou, e a gente relaxa um pouco, vem efeito rebote, que é a questão da saúde, né? Vem uma indisposição, e se isso persiste constantemente, vai afetando as nossas células, vai descarregando nas nossas células. E aí vem a doença física, né? E essa situação, as pessoas têm que buscar ajuda, né? Então, Sim. a gente tem um preconceito de que visitar um psicólogo, visitar um psiquiatra, eu estou dando um atestado de que eu estou com parafuso a menos, né? Então o pessoal acha para não ficar com o parafuso a menos. Imagina eu visitar um psicólogo, mas exatamente o trabalho profissional dessas pessoas que vai nos ajudar a lidar com essas emoções, né? Então, não vai eliminar o problema, tá? Se eu passo aí num consultório, aquilo não vai eliminar o problema da minha vida. Mas vai ajudar. São os Vai recursos ajudar, que a gente talvez, tem hoje. a Quantos forma como eu vou recursos, reagir, né? Não vai trabalhar na causa, mas no efeito que ela nos traz, né? Como nós vamos elaborar e olhar para isso de um outro ponto de vista, que a gente tenha condições de lidar com a situação. Exatamente. Né? Então essas profissões aí, a medicina, a psicologia, são ferramentas que Deus nos dá para que a gente busque a solução para as nossas questões quando nós não estamos tendo sucesso em enfrentar aquilo sozinho. Hoje a medicina ela tem um outro olhar, né? Tanto que alguns hospitais, a gente pode citar em Porto Alegre, em São Paulo, eles tratam o paciente de forma diferente, né? Tem alguns médicos que na ficha da anamnese eles já pedem se a pessoa tem religião ou não. E o Dr. Paulo de Tarso, que é um médico do Albert Einstein, ele pede isso e diz assim, ele pergunta, quantas vezes você vai na igreja? Ou vai no culto? Ou vai, né? Se você tem religião, tem. Quantas vezes você vai? Vou 2, então tu vai todo dia. E ele faz 20 anos que ele trabalha assim, e ele notou que as pessoas que têm esse vínculo com a espiritualidade, que têm esse vínculo com Deus, né? O tratamento é aceito de forma diferente. Muitas vezes alcançam a cura. Né? É totalmente diferente de uma pessoa que é negativa, que fica depressiva, que fica triste por estar doente, né? E não consegue lidar com aquilo. Então a gente tem que buscar sim ajuda. O psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, ele vai ajudar a nós lidar com essas emoções. E a fé, né? Jesus fazia suas curas e dizia, vai, a tua fé te curou. Fazer a nossa parte. É isso aí. Você está acompanhando o programa Hora Espírita, pela Rádio Chapecó 1330 AM e Facebook Live. Hoje com o tema Doenças na Visão Espírita. Sua participação é muito bem-vinda. Escolha o canal, Facebook, WhatsApp ou pelo telefone 2049 1200. Lembra que o WhatsApp é 2049 1212. E envie a sua colaboração. Aproveitando, Jean, como é que andam as participações aí? O pessoal tá animado, querendo descobrir algumas coisas aí a mais? Desde o primeiro minuto do programa, várias pessoas já se manifestando, nos dando bom dia. Algumas pessoas que a gente identifica que todos os sábados estão aqui conosco e a gente desde já agradece. Então, a Eloan Pinheiro dos Santos, a Lislaine Bergamini, Nelson de Souza, Marli Dutra Dias, Aline Donati, Mari Schneider, Antônio Nascimento, Sandra Moraes, todos nos dando bom dia aqui, a Juleide Machello, a Yara Simão, Valdirene Passini e o Cristian Novelo, todos nos dando bom dia, elogiando a escola do tema, e a Yara nos informando que está nos ouvindo de Carazinho, do Rio Grande do Sul. Olha só. Legal. Obrigado, Jean. Obrigado a participação de todos, né, que fazem o programa se tornar mais atrativo, mais interessante. Mande sua pergunta se houver. Isso, mande sua pergunta, faça propaganda do programa para os seus amigos, divulgue. Divulgue bem, que temos várias formas aí de divulgar, né, nas redes sociais, que o momento que vivemos hoje é incrível, né, da comunicação. É verdade. Lembrando que todos os programas estão disponíveis na fanpage Hora Espírita Chapecó e que os programas de 2019 também estão no YouTube, Hora Espírita Chapecó. Naice, o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Somos o que pensamos, já dizia um grande sábio Buda. O ser humano, ele é aquilo que ele cultiva na sua área mental.
ele cria ali um campo de força através do pensamento, porque o pensamento gera uma energia. E essa energia, ele fica mergulhado na energia que ele mesmo produz através do seu pensamento. E sintoniza com outras mentes encarnadas e desencarnadas que estão na mesma faixa de pensamento que ele, através de ondas de pensamento, como as ondas de rádio. Nós sintonizamos na Rádio Chapecó para ouvir o programa. E se a gente muda de canal, nós mudamos a sintonia para uma outra rádio. A mesma coisa é o pensamento. Onde nós estamos está cheio de ondas de pensamento. E nós captamos aquelas que nós sintonizamos, com as quais nós estamos pensando. Então, a prece, os bons sentimentos, as ações no bem, a pessoa que está pensando de forma positiva, ela se coloca em sintonia com aquelas pessoas por afinidade. Quais são os amigos dela? Aqueles que têm essas mesmas ideias, né? E com os desencarnados que também estão vibrando nessa faixa mental do bem, ou seja, os bons espíritos, os espíritos superiores, que vão acompanhar, iluminar, proteger essa pessoa. E essa energia, ela permeia também o corpo da pessoa, fortalecendo o sistema imunológico, harmonizando, trazendo a harmonia para as funções vitais, resultando em uma boa saúde. Do contrário, os pensamentos negativos que vimos até agora, os nossos vícios mentais, sobretudo ódio, mágoas, ressentimentos, medos, uma vida desequilibrada, mau humor, estresse, depressão, frustração, mau uso ou abuso da nossa inteligência, do sexo, dependência química. Todos esses pensamentos vinculados com esses vícios mentais negativos vão gerar em nós energias de pensamento e nós vamos ser companheiros, amigos de pessoas que têm as mesmas preferências. Os comparsas que a gente diz, né? Mas cuidado, porque não só as pessoas, essas vibrações também vão atrair espíritos perturbados ou perturbadores que vivem nessas ondas mentais, que se alimentam dessas energias negativas que nós chamamos deletérias e que se comprazem com o mal. E esses espíritos vão se aproximar da pessoa. E se ela continua com essas ondas mentais por muito tempo, eles têm acesso a ela através do pensamento e vão influenciando a pessoa, causando então uma doença espiritual para um espírito que já estava doente. A pessoa já estava doente, sintonizando de forma negativa, pensando e sentindo mal. Aí ela aumenta, piora seu quadro, atraindo para junto dela espíritos que chamamos obsessores, que vão agravar esse adoecimento espiritual dessa pessoa. Existe um sábio ditado popular que nós ouvimos certamente dos nossos pais, dos nossos avós. Diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Então, aquilo que eu penso, eu vou atrair quem vai andar comigo. E aí Jesus nos instrui no Evangelho de Mateus: orai e vigiai. Orai, se manter uma sintonia boa, ligada aos espíritos superiores, e vigiai. Não vigiar os outros, que a gente sabe muito bem vigiar os outros, né? Para corrigir, botar defeito. Mas vigiar a nós mesmos, o que é bem difícil. Vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para não adoecermos espiritualmente, né? E muitas vezes a gente quer se esquivar dos nossos defeitos, né? Temos que encará-los, né? Viemos aqui para isso, para buscar nos desafiar aqui nessa evolução.
finalidade de estarmos aqui é essa, né? Mas no final da história ali, a gente é sempre o responsável, então, né? Sim. Sempre o responsável. E aí, junto com isso que tu colocou, é importante nós admitirmos nossas falhas para poder trabalhar elas, para poder corrigir. Sim. Se a gente mascara ou nega ou terceiriza a culpa, não é culpa do meu marido, é do vizinho, é do governo, é da igreja, é da casa espírita, aí nós nunca vamos trabalhar as nossas dificuldades e não vamos nos melhorar. Até mesmo a influência espiritual, a gente é que atrai, né? A gente que atrai, a doença é, começa em nós, como né? tu bem colocou, é a sintonia do meu pensamento que vai fazer com que eventuais companhias espirituais influenciem em mim. Então eu não posso também colocar a culpa nos espíritos que querem me prejudicar, porque é o meu campo mental que está dando abertura para que ele comigo, através da sintonia de pensamentos, né? Não usar de bengala, né? Como a doutrina diz que temos as influências, mas somos influenciados porque permitimos. Aceitamos. Um sentimento que a gente tem que cuidar muito é a cólera, né? A pessoa colérica, que se estressa com qualquer coisa. Raiva, agressividade. A raiva, né? Ela sintoniza já com irmãos na mesma sintonia e... Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro, Também. né? Se a pessoa que exala paz, paciência, sentimento amor, afetivo, vontade de ajudar os outros, ela Também. vai, logicamente, atrair companhias boas. É apertar o botãozinho ali do help, né? Pedir socorro, que Exatamente. o socorro vem. Mas e como fazer isso? É demonstrando, né? Querendo. Mas também é importante a gente perceber, não é assim que os espíritas estão falando tem que ser sempre bonzinho. Não, nós estamos aqui porque nós somos imperfeitos. Então nós sintonizamos tanto com uma faixa de vibração quanto com a outra. E não é só espírita que Não, sintoniza, é né? a pessoa, Todos né? nós. Todos Um dia a nós gente estamos tá bem, encarnados, tá tranquilo, tá harmonizado, quer fazer o bem, aí acontece alguma coisa, a gente se desequilibra, já tá com raiva, já tem mágoa, já tem ressentimento, já quer se vingar. Isso é normal no ser humano. Nós gente é ainda instável, estamos nesse estágio evolutivo. O importante, orar e vigiar, é a gente se vigiar. Quando nos desequilibramos, que os nossos pensamentos estão negativos, já se dá conta, e voltar fazer uma oração, procurar sintonizar melhor e sair dessa, né? A nossa amiga Paula, ela coloca aqui uma questão bem interessante, eu vou ler. Como conviver com uma pessoa doente, física, psíquica e espiritualmente, sem adoecer por causa dela e por causa das suas vibrações? É bem difícil. Primeiro, amor e tolerância, mas também precisa cuidar de si mesmo, porque vivendo numa sintonia mental tão negativa, a pessoa se contamina e de repente, como ela diz, adoece junto, né? Então é importante ela buscar para ela o tratamento espiritual, um tratamento psicológico, terapêutico, para que ela possa se manter em uma outra energia, uma vibração melhor, até para ajudar essa pessoa. Como que ela vai ajudar se ela adoece junto? Ela vai se desequilibrar e aí as coisas vão piorar. Então, para ajudar a acolher e amparar, porque nada é por acaso, se ela tem essa pessoa no seu convívio, é por algum motivo importante, né? Então, ela precisa, se orar e vigiar, ela se tratar, ela se cuidar, estar com uma saúde melhor, física, mental e emocional, para daí poder ajudar essa pessoa, né? E compreender que se ela tem essa pessoa convivendo com ela, trata-se certamente de um resgate, né? Um aprendizado. Um aprendizado. Nós tivemos algumas dificuldades, possivelmente eles tiveram alguma dificuldade numa outra encarnação e vieram juntos nessa para que um possa auxiliar o outro no caminho da evolução, né? Amor, paciência, tolerância, mas cuidar de si mesmo e procurar auxiliar a outra pessoa. Quando a gente pega um voo, quem já pegou, é muito comum quando passa aquelas explicações
Quando houver despressurização, as máscaras caem, né? E aí a explicação que eles passam é, primeiro, se você tiver com alguém que precisa de ajuda do lado, primeiro você coloca a máscara, depois você ajuda o outro. Porque você não vai conseguir auxiliar, logicamente. Se desmaiar, né? Não vai poder ajudar. Então, para ajudar o outro, precisando de auxílio. Para ajudar o outro, primeiro se fortalecer, para poder enfrentar essa situação, que às vezes, como a Anais coloca, é algo planejado, a gente passar por aquela prova, passar por aquele problema, auxiliando o outro na sua dificuldade física, mental, espiritual, na situação de doença, para que juntos possamos resgatar, né? Algum vínculo. Eu lembrei de Jesus dizendo, né? Jesus falava, se a gente não se preparar, serão cegos conduzindo cegos. E aí cai no precipício todos. Porque existem doenças muito difíceis mesmo da gente lidar. Por exemplo, a esquizofrenia, o Alzheimer. É um trabalho muito cansativo para quem cuida, porque a pessoa, ela volta a ser criança, ela esquece e você tem que repetir aquilo às vezes 20 vezes. Né? Não, mãe, você já comeu. Então, tu tem que ter toda uma estrutura psicológica, um amparo por trás, porque é cansativo, gente, dá um desgaste de energia assim muito grande. Então, a gente tem que sim procurar, que nem a Anais falou, o nosso melhoramento, nosso bem-estar, para poder auxiliar de forma... da melhor forma possível aquela pessoa que está ali, que precisa de carinho. Né? E pensar que o destino nos colocou juntos, né? Por algum motivo. Exatamente. Então há algum resgate, aquele amor que vai se criar por esse cuidado, por essa situação de convivência forçada em que a pessoa necessita do nosso auxílio, aquilo fatalmente vai refletir num sentimento amoroso. Né? E vai resgatar o mal de uma outra época, né? E vai gerar o bem. E a pessoa que passa por essa dificuldade, não tome isso como castigo, mas como uma missão. Uma oportunidade, missão, né? Uma oportunidade. Uma missão que ela tem e uma grande oportunidade dos dois evoluírem juntos. Fazem parte, então, Mona, das provações do espírito? As doenças físicas? Sim, tudo isso que a gente está vendo. Porque a gente não foi... Deus não escolheu de uma forma aleatória para se divertir. A gente sabe disso, que né, tudo tem um porquê, né, um propósito. Então, na vinha de Deus, nada é o acaso. Nada é o acaso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, no item 4, ele vai descrever muito bem isso, que esclarece que há duas origens das nossas aflições bem diferentes. Uma das causas pretéritas e uma da causa presente. Então, sim, muitas vezes, em vidas passadas, e isso é certo, a gente usou mal o nosso livre-arbítrio, cometeu alguns desatinos, destrambelhamos totalmente o nosso aparelho perispiritual, e isso vem incutido nessa existência e podemos nascer, sim, com um problema congênito, um problema genético, um problema físico, ou desencadear, a certa altura da nossa existência, alguma outra doença. Mas o descuido, né, e Emmanuel nos diz isso muito bem, que o descuido dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos aqui nessa existência é a principal causa das nossas aflições. Então a gente tem que, por exemplo, se eu bebo, quero ter uma velhice boa. Como que eu faço para chegar aos 70 anos com saúde e bem? Eu vou passar dos 20 aos 60 bebendo e daí eu quero chegar aos 70 e ter saúde? Não água, né? Não é água. Não água, Não vai. Ainda bem, água pode. Né? Então tu veja que hoje, tudo que eu faço hoje vai ser o meu reflexo da manhã. Se eu como demais, né? Se eu sou desleixado até com a higiene, é óbvio que isso eu vou atrair... Tudo influencia. Exatamente, certo. Está então, tudo interligado. Né? Então, pode algumas doenças, sim, aparecer do nosso descuido, do nosso descaso que a gente tem com o nosso aparelho físico agora, nesse momento. E na questão desse planejamento, né, dessa provação que a gente vem, explica muito de uma forma mais leve, quem sabe, você... nascer ou receber um filho com uma limitação, com uma deficiência, tendo essa compreensão de que veio nesse planejamento, que é para todos que estão vivendo aquilo ali, de alguma forma ter um aprendizado. Exatamente. Do que eu recebi um filho de uma forma aleatória, ao acaso. Né? Então, todos têm filhos perfeitos e eu não. Não, exatamente. Né? Onde estaria né, um equilíbrio, uma justiça nisso? Então, eu costumo dizer que essas crianças que têm dificuldades e limitações, adoecimentos,
eles vêm principalmente com uma grande missão, que é o amor. Desenvolver o amor neles e naqueles que estão junto, na família, né? Então, não é possível se pensar em castigo, mas sim pensar em resgate. Estamos resgatando o mal, aquela pessoa está naquela situação, talvez nós tenhamos participado, contribuído de alguma forma para que isso ocorresse, né? Mas então o agora espírito, ele pode escolher vir numa condição pode escolher, sim, né? Aí falando sobre as nossas escolhas, né? Se nós podemos escolher e se todas as nossas doenças nós escolhemos, né? Então, em primeiro lugar, nem todas as doenças são reflexos do passado. Muitas, a gente, através dos nossos grandes desequilíbrios no nosso modo de viver hoje, que vão acarretar muitas das doenças que a gente tem. E outra também questão é que existem alguns espíritos muito endurecidos, ainda apegados ao mal, e eles não conseguem tomar consciência para se modificar, porque eles têm muito apego ao mal. Então, nesse caso, e só nesse caso, pode-lhe ser imposta uma doença como uma expiação. Isso pela espiritualidade superior, que compreende que aquele espírito está parado no mal e que ele não vai se melhorar se não tiver um choque, algo que mexa com ele. Aí é uma reencarnação compulsória. Aí ele reencarna, porque precisa reencarnar para evoluir, e vem com essa expiação, que é imposta. Mas essa expiação não é um castigo. Ela é uma alavanca que é capaz de impulsionar aquele espírito, dar uma mexida com ele, ele sofre, ele sente o que fez os outros sofrerem, e aí ele, a partir dali, segue no seu caminho de evolução. O mal, o remédio, né? Uma cirurgia para curar um adoecimento. Quando né? o espírito não quer, né? Eu gosto sempre de fazer o paralelo a um filho. O filho não quer ir para o colégio, né? Aí tem que fazer o quê? A gente tem que levar para o colégio, né? É uma expiação daí. Somos obrigados a levá-los, eles são obrigados a irem ao colégio. Então, e é por maldade nossa? Não, é por amor. É por Porque amor. a gente quer a melhora deles. E pelo Só que naquele aprendizado. momento, ele, enquanto aluno, enquanto criança, ele não entende isso. Ele não quer. Aí vai de uma forma compulsória, como a gente vem para cá numa expiação. E também é importante colocar que a misericórdia divina é tão grande que mesmo aquelas doenças que trazemos nos nossos marcadores genéticos, vindas de comprometimentos assumidos em outras encarnações, podem ser amenizadas ou até não se desenvolverem. Tudo isso de acordo com o modo de vida que vamos ter aqui, com a nossa mudança de postura na vida atual, e que possamos fazer um esforço para o bem e um esforço para a nossa melhora íntima. Jesus disse: o amor cobre a multidão de pecados. Então pode-se pagar pela dor, pelo adoecimento, mas também pelo amor, né? E Deus não quer punir os nossos pecados, mas Ele nos oportuniza de todas as formas, numa nova encarnação, a oportunidade de evoluirmos, não só pelo sofrimento, mas principalmente pela prática da caridade, pelo amor ao próximo e o amor a si mesmo também, né? Vejam que coisa maravilhosa, né? Muito bem. Assunto muito interessante, mas já estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa Hora Espírita, com o tema Doenças na Visão Espírita. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você também encontrará todas as edições anteriores do nosso programa. Queremos aproveitar este espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitaram que este programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã. Aos colaboradores voluntários, a imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora, nosso muito obrigado.
Convido você para ouvir conosco o recado da Scala Construtora e da imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, hoje com o tema Doenças na Visão Espírita. Como a doutrina espírita pode ajudar a explicar e superar as doenças em nossas vidas, Jean? Bom, diante de tudo que a gente falou aqui nessa reflexão, que nós estamos aqui desde as 8 da manhã, nós aprendemos então que a nossa atmosfera espiritual, a nossa energia espiritual, ela acaba atraindo ou a doença ou a saúde. Então, se nós vibramos bem, se nós temos um pensamento positivo, se nós temos um pensamento de fé e confiança no Pai Maior, nós naturalmente vamos atrair a saúde. Então, a doutrina espírita, ela nos ajuda no sentido de que a fé, o sentimento religioso, a humildade, a caridade nos impulsionam ao bem. E a oração é uma ferramenta para nos fortalecer. Então, tanto o cristianismo como o espiritismo, que são bastante próximos, porque no sentido de que Cristo é o nosso modelo e guia, todas as religiões, elas fortalecem e fazem ressaltar a necessidade que nós temos de orar, de se reportar ao Pai Maior. Então, a doutrina espírita nos ajuda a nos reconhecer como pessoas imperfeitas, a humildade para buscar a nossa melhoria íntima, nos ressalta o poder da fé e da oração para que nós vibremos positivamente e nos convida a seguir esse caminho, buscando a nossa paz interior através da reflexão sobre os nossos problemas e de que forma nós podemos nos melhorar cada vez mais, nos fazendo o convite então para a melhoria íntima e para cultivar os valores espirituais que passam pela fé e pela confiança em Deus. Então tudo isso nos ajuda, não só o espiritismo, mas toda a crença religiosa nos convida a praticar o bem. E esse é o caminho que também nos leva à saúde. E está para todos, né, Jean? Exatamente. Todos que quiserem podem fazer uso, né, desses recursos maravilhosos que nós temos na vida. Mona, e Jesus, ele tem alguma advertência para a gente se prevenir, né, desses males todos que a gente está tratando aqui do corpo, da alma? O que Jesus tem para nos dizer ainda hoje, né? Jesus sempre está conosco, sempre nos falando. O que ele fala? Bem, a Nácia já comentou, né? A principal advertência do nosso mestre querido é orai e vigiai. Vigiar o quê? Nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Mas ele tinha outra advertência. Sempre que ele fazia uma cura, ele dizia: tua fé te salvou, vá, mas não peques mais. Ou seja, reflita no erro, pense, né, o que está causando isso para não cometer novamente e não sofrer mais ainda, né? Então era uma advertência que ele fazia a todos os irmãos que ele tocava, aquele que chegava perto. Então nós temos que aprender a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas que nem falou a nossa amiga Nais, a gente é instável ainda, a gente não é equilibrado. Uma hora a gente tá feliz, uma hora a gente tá triste, uma hora acontece uma coisa que deixa a gente chateado. O que a gente tem que começar a entender é que, isso aconteceu, beleza, o que serve para eu aprender com isso, né? E sair daquela sintonia. Não, eu errei aqui, eu fiz uma coisa errada, mas eu vou voltar e vou tentar novamente, né? Porque esse é o nosso objetivo. Só levanta quem cai e só aprende quem erra. Então, a gente está aqui para isso, para aprender, mas sempre lembrando de orar, que Deus está sempre nos amparando e vigiar o que a gente sente e o que a gente emite de pensamento. Isso é muito, muito importante. Como você falou, né, que Jesus diz,
ao final, que é de suma importância, né? Vai e não peques mais, é porque ele sabe que a gente tem que manter uma constância, né? A gente tem que vigiar, né? E orar constantemente para que a gente se sinta cada vez mais forte, né? Mais equilibrado. Mesmo nesse equilíbrio, vem as adversidades, mas saber lidar com elas. Né? Quantas vezes a gente comete o mesmo erro, né? Mas de novo fiz isso. Foi porque né? ainda não aprendi, porque né? eu não vigiei, né? Não vigiei o suficiente. O vai e não peques mais quer dizer, em outras palavras, se melhore, busque se reformar. Né? Seja melhor, né? Exatamente. E se o médico diz, aparece no exame, colesterol está alto, diminui a ingestão de gorduras, não peques mais, o pecado da gula. É o pecado da gula, às vezes, Da né? gula. Ou o pâncreas não tá muito bem, para de beber, né? Então... Jean, aproveitando, última passada aí, tem participações? Como é que estão? Temos aqui a Pola nos mandando um bom dia, dizendo que o programa está muito bom. A Ana Siqueleiro, seu pronunciar errado, me perdoe, nos dando bom dia. Rosane da Silva, obrigada por me ajudar a entender mais. Nada, nós é que agradecemos a audiência, né? A Marta Spilman, dizendo tudo faz sentido. Parabéns. E são essas as participações. Se a gente deixou de registrar alguém, a gente pede perdão, mas agradece pela audiência em todos os sábados. E as pessoas que querem conhecer mais, Jean, o que precisam fazer? Conhecer mais da doutrina espírita, das casas? Nós temos várias casas espíritas em Chapecó, com trabalhos abertos ao público, através das palestras, através da exposição doutrinária. E também a maioria delas, acho que todas elas, oferecem também cursos regulares para quem deseja ingressar e aprender um pouco mais sobre o espiritismo, talvez vindo futuramente também a ser um trabalhador espírita. Cursos gratuitos, como toda a atividade espírita é, toda a gratuidade envolvida, e também sem nenhum compromisso, né? Se a pessoa resolver, vou lá fazer um curso, vou aprender um pouco mais, mas não quero ser um trabalhador espírita, não quero permanecer... Ou não se identificou porque é o direito, né? Compromisso, é exatamente. normal também isso. Nenhum compromisso gera com essa pessoa, mas principalmente enfatizando a gratuidade, né? Então, todos os trabalhos voltados ao público na casa espírita são absolutamente gratuitos. E nós temos aqui em Chapecó, então, o Centro Espírita Amor e Caridade, no bairro Palmital, o Centro Espírita Leocádio José Corrêa, no bairro EFAP, o Centro Espírita Seara da Caridade, também, aliás, ali no Passo dos Fortes, o Centro Espírita As Gotas e Luz, no bairro Pinheirinho, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, também no Passo dos Fortes, e a Associação Espírita Nosso Lar, no bairro Santa Maria. Se o ouvinte desejar saber mais, basta procurar todas as páginas, as casas têm página no Facebook com divulgação de horários e com a divulgação das atividades. Então, temos aí espaço nas casas para todos que quiserem conhecer um pouco mais sobre o Espiritismo. Muito obrigado, Jean. Chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita, hoje com o tema Doenças na Visão Espírita. Agradecendo a audiência de todos, também dos amigos da equipe que colaboraram conosco hoje, ao Jean, a Mona Lisa, a Nice. Podem se despedir nesse momento. Um abraço a todos os nossos ouvintes e um ótimo final de semana com muita saúde espiritual. Um ótimo final de semana. Obrigado pelas participações. Mandar um beijo para a Liz, que estava nos escutando, a Lislaine Bergamini, e desejar muita saúde e muita paz a todos. Um final de semana iluminado, com muita paz. E não vamos nos despedir, vamos dizer até sábado que vem, quando esse programa vai ao ar novamente. No próximo programa, né? Agradecemos também ao Henrique, que fez os trabalhos de operação técnica do estúdio. A todos, um ótimo dia, um excelente final de semana e até sábado que vem, às 8 da manhã, aqui na Rádio Chapecó, com mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente.